Em atendimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, estamos realizando esta audiência pública para que o Executivo Municipal possa apresentar o relatório da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2015 e o relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2015 ao Poder Legislativo. O objetivo da prestação de contas é fazer com que a Comissão de Controle da Execução Financeira e Orçamentária do município e a comunidade em geral tomem conhecimento da gestão financeira e orçamentária de Patinga. Convidamos os membros da Comissão de Controle da Execução Orçamentária e Financeira do município, vereador Aguinaldo Giovanni Bicalho, presidente da comissão, e Nilson Lucas Gonçalves, o Nilcinho, relator, para tomarem seu lugar à mesa. Convidamos o secretário municipal de Fazenda, senhor Fábio da Silva, e o controlador-geral do município, senhor Lincoln Matos, para tomarem seu lugar à mesa. Anunciamos a presença da vereadora Helene Teixeira. Convidamos a todos para acompanharmos de forma respeitosa a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Anunciamos que estão presentes o senhor Oséia Carlos Pires, presidente da Associação de Moradores do Nova Conquista. Dando início a essa audiência, passamos a palavra ao presidente da Comissão de Controle da Execução Financeira e Orçamentária do município, vereador Aguinaldo Bicalho. Vereador Nilson Lucas, vereadora Lene, secretário Fábio, controlador Lincoln, senhoras e senhores, nossa boa tarde. A mestre de cerimônia já falou o objetivo dessa audiência, que é a prestação de contas do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre e o resultado do relatório resumido da execução orçamentária. É uma satisfação recebê-los aqui. Essa é uma audiência que vai preparar, inclusive, para a próxima audiência das 9 horas, da prestação de contas da saúde, que é mais do que orçamentária e financeira, né? É do ponto de vista da eficiência e da eficácia do serviço, mas as questões orçamentárias e financeiras também são essenciais para esse desenvolvimento. Vou passar a palavra para os representantes da Prefeitura para fazerem a apresentação dos relatórios no prazo máximo de 15 minutos. Posteriormente, a gente vai ouvir a assessoria técnica da Casa e abrir para o plenário. Alô. Bom dia a todos. É com grata satisfação que estamos aqui mais uma vez na Câmara para apresentar o nosso relatório da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2015, e é o relatório que finda o exercício de 2015, né? E o relatório também resumido da execução orçamentária do sexto bimestre, que também finda o mesmo exercício. Essa audiência pública, ela é uma responsabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E nós vamos passar diretamente para a apresentação. E na Lei Complementar número 100, determina no seu artigo 48 que esses dois instrumentos de transparência de gestão fiscal sejam apresentadas à sociedade, né, dentro da Casa do Povo, né, e aproveitar para dizer que essa apresentação já está disponível no nosso site da Transparência da Prefeitura, .ipatinga.mg.gov.br/contas públicas, tá? Então já está lá disponível. Se alguém precisar de alguma dessas informações, desses dados, já estão disponíveis lá. No seu artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, no parágrafo 4º, determina que as apresentações quadrimestrais devem ser realizadas nos meses de fevereiro, setembro e maio, e fevereiro, que é justamente a nossa apresentação de hoje. Bom, vou passar aqui direto para o relatório resumido da nossa execução orçamentária, que a gente faz uma comparação da execução entre receitas e despesas. Vocês podem ver no primeiro quadro aqui, as fontes nossas de receitas, de forma resumida, separadas por receitas correntes e receitas de capital, e as de despesa. Nesse primeiro quadro aqui, a demonstração de janeiro a dezembro de 2015, nós estamos fazendo a apresentação da receita com a despesa empenhada, né? Então, para uma previsão inicial do orçamento de 850 milhões, o município cumpriu ano passado efetivamente 646.914,48, que representou 76% da previsão inicial orçamentária para as receitas correntes. Então, foi realmente vocês acompanharam durante todo o exercício de 2015 a dificuldade que o município teve
em cumprir financeiramente suas obrigações em virtude do fraco desempenho da economia. Depois, mais tarde, a gente vai fazer essas ponderações. Então, do total da receita prevista orçamentariamente de 885.645.000, nós cumprimos 610.437.000, o que representou 68,93% do orçamento inicialmente previsto, né? Em relação às despesas, aqui nesse primeiro quadro a gente faz uma comparação em aquilo que se esperou em se realizar de despesa. Então, o que foi empenhado durante o exercício de 2015. Em despesas correntes, 745 mil, empenhou 622. Esperava-se empenhar 172 milhões em despesas de capital, empenhou 52 milhões. E o total dos 675, aqui se apresenta um déficit em empenho, né, na comparação da despesa com a receita de 64.947.014. Nesse segundo quadro, parecido com o anterior, mas aqui a gente faz uma comparação orçamentária em realmente o que se liquidou, o que realmente aconteceu, né? Empenhado aquilo se prevê que aquilo que a gente acha que vai acontecer. Você faz o empenho, mas nem tudo durante o exercício vai acontecer. Aqui efetivamente foi pago, e aí sim a gente pode fazer uma comparação melhor entre receita e despesa. O município manteve-se estável em termos de gestão orçamentária. Dos 610 milhões que foram realmente alcançados, realizados como despesa, liquidou 607.103.700,96 e há um superávit de 3.333 orçamentário aqui, tá? Aqui, esse quadro aqui é importante porque ele demonstra a composição da receita corrente líquida, e essa receita corrente líquida ela serve de base para uma série de outros índices e outras determinações legais de como tem que ser o gasto público. Então, é importante conhecer como que é a composição, que basicamente são as receitas oriundas tanto dos tributos arrecadados, como de outros tributos oriundos de repasse de outros entes governamentais. Então, na primeira fase aqui, nós temos aí IPTU com 42 milhões, Imposto de Renda Retido na Fonte, 15 milhões, o ISS, que em 2015 se mostrou a nossa principal fonte de receita própria, com 48.960.000, o ITBI com 6 milhões, outras taxas, 4.400.000, um total de receita própria de 117 milhões, é a nossa segunda principal receita do município. Outras receitas correntes, 25.600.000, as transferências correntes, aí sim a nossa principal fonte de receita, que ainda os repasses oriundos dos outros entes governamentais. No caso nosso, é o ICMS, com 151 milhões, o FPM com 68,3 milhões, né, o IPVA com 32, e nós recebemos de transferência do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica, 67 milhões. Outras transferências, 169, o total das transferências correntes no valor de 492 milhões. Né? As deduções, que são as nossas contribuições para o Fundo Nacional, então nós recebemos 67 e contribuímos para o Fundo Nacional 50 milhões. Outras deduções da receita corrente de 801 mil, né? Então, a receita corrente líquida de 595, aqui um quadro resumido da receita corrente líquida, ela vai ser base de cálculo para nós, para determinação, inclusive, do gasto pessoal, que a gente vai mostrar posteriormente. Ainda fazendo a primeira parte da apresentação, comparação de receita e despesa, aqui um quadro que é possível a gente comparar as receitas nossas, né? Então, dá para a gente perceber o quanto que a transferência corrente ainda influi no total da composição das receitas do município, muito importante ainda.
Esse quadro aqui, a gente resolveu colocar esse quadro, já havia colocado ele no quadrimestre anterior, é uma comparação, porque agora ele está um pouco melhorado em relação ao quadrimestre anterior, porque já tem o total de 2015, então dá para a gente fazer agora realmente uma comparação entre as receitas de 2015 com 2014, para a gente ver o quanto que foi o impacto realmente, o quanto está sendo o impacto realmente da crise em relação aos principais tributos que a gente vem recebendo. Então, a gente relacionou aqui alguns... Opa, desculpa. Está dando certo? Não. Só um minutinho. A gente está relacionando aqui as principais receitas que a gente tem no exercício de 2014. Pegamos esses valores do exercício de 2014, corrigimos pelo valor do IPCA de 2015, pela inflação de 2015. Nessa coluna aqui, essas mesmas receitas em 2015, e a gente faz uma comparação, né, trazendo os valores de 2014 para 2015, uma comparação entre essas duas receitas. Dá para se verificar aqui, né, 2015 menos o exercício de 2014, que praticamente quase todas as receitas a gente teve um déficit em relação à arrecadação de 2015, né, que os percentuais desse déficit em relação à queda da arrecadação desses tipos de receita em relação a 2014, né? Então, o total aqui, nós tivemos um déficit aqui de 29.281 na receita própria em relação às receitas de 2014 corrigidas, o que é um valor extremamente significativo, né, e que determinou muito a gestão fiscal e financeira, marcou muito a gestão fiscal e financeira do exercício de 2015. Ainda em relação à arrecadação, determina o seu artigo 9º na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que sejam determinadas metas de arrecadação por bimestre, né. Então, se o artigo 9º se verifica que ao final de cada bimestre é preciso fazer essa realização de receita através de metas, né. Então, esse quadro aqui representa essas metas que foram estabelecidas lá em 2014 para 2015, as metas bimestrais, né. Lembrando que na última, aquelas receitas de capital apresentadas, elas ficam, como elas são executadas à medida que, geralmente, algum convênio, algum programa, algum tipo de obras, elas entram todas no último bimestre, né? Então, as metas de arrecadação, percebe-se aqui também que só no terceiro bimestre o município conseguiu cumprir a meta de arrecadação, justamente no terceiro bimestre, que é oriundo da receita do IPTU. Então, né, o mês de abril, que no caso do ano passado dividiu-se entre o mês de abril e maio, e aí foi possível cumprir essa meta de arrecadação aqui no terceiro bimestre. Mas os outros, todos os bimestres, inclusive o primeiro, que geralmente é um bimestre com arrecadação bastante significativa, por causa do IPVA, e por causa de outras taxas que são cobradas no início do ano, mesmo no primeiro bimestre o município não cumpriu. Então, a gente tem um déficit de cumprimento de receita orçamentária de 275 milhões no ano de 2015. Aqui a gente está ilustrando, né, parte desse problema financeiro que a prefeitura vem evidenciando, ou se evidenciou no ano de 2015, em virtude muito da crise estrutural que passa o município por depender tanto da Uzi Minas, economicamente da Uzi Minas, né? Então, a gente trouxe alguns destaques aqui recentes de jornais que apresentam que vêm apresentando essas repercussões, né? Claro que isso respinga na prefeitura, na sua gestão financeira também. Justificativas principais que a gente colocou aqui, né? Toda a função da atividade econômica exercida por ter sofrido essa retração no ano de 2015, provocou perda significativa na arrecadação de taxas e impostos, e em especial ao ICMS, né? Quando a dívida ativa de 2015
nós tivemos trabalhos de recuperação de receitas significativos, né, com o aumento da nossa cobrança extrajudicial, né, e também da cobrança judicial, mas, mediante ao total do déficit que nós apresentamos, mesmo essa cobrança e esse aumento da cobrança de dívida ativa não foi suficiente para a gente galgar sucesso. Realizada algumas das medidas que foram feitas, né, realização da semana de conciliação, que na verdade não foi uma semana, né, a gente estendeu isso aí, um acordo que foi feito com o fórum, né, a gente estendeu esse prazo, a implantação de um sistema especial para cobranças extrajudiciais, né, outras diferenças consideráveis, porque também em relação às receitas a gente prevê, né, dentro do orçamento, que nós vamos conseguir uma série de programas governamentais, empréstimo. Esses programas, apesar de muitos deles terem sido aprovados, essa crise também está instalada no governo federal. O governo federal também teve uma retração em termos de orçamento de 2015, e alguns desses processos, desses programas, não foram cumpridos, né? Então, não aconteceram algumas dessas operações de crédito. Quando a gente está em dificuldade financeira, qual que é a primeira coisa que a gente tenta fazer, né? Tenta readequar os gastos, primeiramente, e segundamente, vamos vender aquilo que tem a possibilidade de oferir receita, né? O município tentou, ano passado, fazer algumas operações de alienação de bens, mas, infelizmente, não foi bem sucedido porque as licitações que a gente tentou realizar se apresentaram desertas, né? Então, essa crise toda acaba refletindo no mercado, o mercado fica retraído, então há uma dificuldade de investimento também muito grande, né? A prefeitura tentou fazer vendas de terrenos ano passado e não conseguiu. Então, foi uma receita prevista que estava de 25 milhões, né? Não logrou êxito, né? Em relação à previsão de receitas, por exemplo, aqui a gente coloquei aqui alguns programas que não foram realizados, né? Por exemplo, esse PAC, o PAC 2, que apesar do projeto ter sido aprovado, né, ele não foi, não aconteceu ainda, né? Esse urbanização de assentamento precário também, valor de 7 milhões, o primeiro do PAC aqui de 5 milhões, deu um outro exemplo aqui do PEMAT. Esse aqui é um dos exemplos clássicos, né? Às vezes o programa está sendo executado, mas o ritmo está muito lento, né? Esse é um projeto que foi aprovado inicialmente pelo BDMG, depois passou primeiramente pelo BDNDES, depois agora o BDMG. É de 12 milhões, né, Fábio? O PEMAT, e só até agora a gente só foi liberado 7,1% do valor. A gente vai apresentar aqui depois na dívida consolidada o valor, né? Espera-se que esse ano a gente avance mais nesse PEMAT também. Mas, enfim, é isso. Agora, passando um pouco para falar um pouco em relação à dívida, né, sobre a dívida consolidada, determina na Lei Complementar 101, no seu artigo 3º, que a dívida consolidada líquida dos municípios, né, também dos estados e do Distrito Federal, ele não deve ultrapassar 1,2 inteiro da receita corrente líquida. Então, daquela base de cálculo que eu demonstrei anteriormente, né? Nós vamos fazer a apresentação aqui, então, desse quadro, que são os nossos principais credores de longo prazo do município, né? São todos, a maioria deles é financiamento, tem algum parcelamento de dívida em relação à Previdência, mas essa primeira dívida aqui, que é esse referenciamento do Soma, né, que é uma dívida que a gente tem com o Banco do Brasil, né? Ele é a nossa principal dívida. O saldo anterior estava apresentando de 50 milhões, teve uma atualização de 5 milhões, uma amortização durante o ano de 2015 de 1,6 milhões, o saldo da dívida 53,601. Aqui depois o Fábio vai poder
falar um pouco melhor sobre esse financiamento, mas esse financiamento ele sofreu uma modificação, foi recentemente aprovada aqui, inclusive na Câmara, né, uma moção. Então, nós vamos, grande parte, aqui vocês podem ver que era um financiamento funesto para o município, porque a gente não consegue abater o valor, a gente paga ano e a dívida só aumenta. Então, provavelmente, grande parte do valor dessa dívida agora, esse ano, vai ser cancelada. Então, esses financiamentos do BDMG aqui são de financiamentos de infraestrutura, né? Esse do PEMAT que eu acabei de dar o exemplo, né? Foi pela primeira vez, teve uma liberação agora em 2015, a gente espera que agora em 2016 ele se consolide em ações, né? BNDES também são financiamentos de saneamento, né? Pavimentação, tem o PNFM, que é modernização administrativa, e os dois últimos aqui, o IPCEM e o INSS, são parcelamentos de dívidas previdenciárias dos municípios, de longo prazo, né? Então, a nossa dívida inicial, no ano de 2015, 107 milhões, foram incluídas 8 milhões de dívida durante o exercício, atualizações de correção de 10 milhões, foram pagos 9 milhões e 600, e terminamos o ano com a dívida de 116 milhões 338 968. Controlador, só um minuto, por favor. Eu queria pedir licença, eu tenho um compromisso nesse momento e vou passar a presidência dos trabalhos para o vereador Nilson Luca. Você vai estar em boas mãos aí, um bom trabalho. Tá bem? Muito obrigado pela sua presença, vereador. Fique à vontade. Então, dando sequência aqui, esse é um quadro resumido da dívida consolidada líquida, em que a gente faz justamente ao que determina o seu artigo 3º lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. Toda hora aperto o botãozinho errado aqui. E faz uma comparação da dívida consolidada líquida do exercício de 2014 com o exercício de 2015 em relação às receitas correntes líquidas dos referidos exercícios. Então, em 2014, com a receita corrente líquida de 584 milhões, né, o município poderia se endividar até em 120% a esse valor dessa receita corrente líquida, daria 701 milhões, o município estava com a dívida de 54. Em 2015, essa receita corrente líquida, a gente já viu que devido a esse baixo desempenho da receita, em comparação com 2014, ela está bem menor, né? A dívida, o valor, o município poderia endividar em 714 milhões, que daria o índice 120. A sua dívida de longo prazo hoje é de 95 milhões, que representa 16%, quer dizer, está bem abaixo, está administrável a dívida de longo prazo e bem abaixo daquilo que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina como meta. Ainda em relação às dívidas, o quadro posterior faz a demonstração do resto a pagar, e aqui o resto a pagar consolidado do município, que são dos últimos anos, né, de 2008 a 2013, né, são saldos dos exercícios anteriores, aquilo que foi pagos, né, os que foram cancelados, e em 2014 terminou o ano com 28, né, saldo de resto a pagar em 2014, né, inscrito durante o ano 70 milhões, né, que terminou o ano de 2014. Foram pagos 55 milhões, cancelados durante esse exercício de 2015. 55 milhões foi pago em 2015, durante o exercício de 2015 foi cancelado 26, então tem 16.955 ainda dos consolidados de resto a pagar. Provavelmente, grande parte dele, que é oriundo desses exercícios anteriores, até julho, que a gente faz as análises dos empenhos que estão em aberto ainda até julho, né, até 30 de junho, provavelmente grande parte aqui também deve ser cancelado ainda no primeiro semestre desse ano. Em relação a 2015, nós tivemos o resto a pagar de 148 milhões, sendo desses 148 milhões, 80 milhões foram processados, né?
já passaram processados e 67.621.000 não processados. Então, esse aqui também deve ser, daqui até o final do primeiro semestre, alvo de grandes, provavelmente, cancelamento, né? Desses 148, 86 milhões são vinculados e 61 não vinculados, né? Isso aqui, esses vinculados aqui, grande parte são receitas que não aconteceram, principalmente da área da saúde, que não aconteceram em dezembro, mas aconteceram justamente agora em janeiro. Grande parte deles já foram regularizados e liquidados agora no mês de janeiro e fevereiro. Em 31/12, então, nós passamos com 148 milhões, né, um déficit em relação às disponibilidades de 42.429.000, que se deve muito a esses cancelamentos que vão ocorrer até o final do primeiro semestre. Agora, passando, feito a demonstração toda em relação às receitas e despesas, nós vamos fazer as demonstrações agora nos índices fiscais. Um dos principais índices fiscais, para aproveitar aquela base de cálculo da receita corrente líquida, são as despesas de pessoal, né? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 19, determina que os municípios, né, o gasto legal de despesas com o pessoal dos municípios é de 54%, sendo 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo. Esse quadro aqui ele faz uma demonstração desse gasto, desse comparativo desses gastos. A receita corrente líquida, então, voltando para comparar com o exercício de 2014, de 584 milhões para 2014, né, o limite prudencial de 51,30 seria de 299, o limite de 54% seria 315, o município, naquela ocasião, teve um gasto de 298, um índice de gasto pessoal de 51,08. Em 2015, a nossa receita corrente líquida, como já demonstrado, de 595 e 314, dentro do limite de 54% de 321 e prudencial de 305, o município gastou 301, 445, 915, 53, né, fazendo um índice total de gasto pessoal de 50,64 para o exercício de 2015. Então, aplicação, outro índice fiscal importante, aplicação total dos gastos de saúde, e aqui eu chamo para a Lei Complementar 141, que ela determina que o gasto tem que ser pelo menos 15% da base, que é uma outra base, não é mais agora a base da receita corrente líquida, e sim da arrecadação de impostos, né, conforme determina o artigo 156 da nossa Constituição Federal. Aqui um quadro, né, em que a gente faz a demonstração dessa base de cálculo. Então, o município arrecadou de impostos 113 milhões, e aqui, gente, é bem lembrar que são os impostos da receita própria e os impostos que são oriundos das transferências correntes, conforme eu demonstrei anteriormente. Então, daquelas receitas correntes lá, parte, por exemplo, do FPM é imposto de IPI, né? Então, entra na composição, o ICMS entra nessa composição. Tem as deduções, o total, a nossa base de cálculo aqui para a aplicação da saúde foi 377.441.399, e aqui o quadro que demonstra essa aplicação dessa base de cálculo. O município teria que gastar pelo menos 56.616 para dar os 15%, o município gastou 99.604 milhões, deu um total de gasto de 26,39. Daqui a pouco vai ter a apresentação do pessoal da Secretaria de Saúde, né, onde os gastos vão ser detalhados. A aplicação na educação, né, determina a nossa Constituição Federal no artigo 212, que os estados e os municípios têm que gastar pelo menos 25%, e aí a base de cálculo é a mesma, tá, que eu mostrei anteriormente, os 377.441, né. Aqui um quadro que a gente faz essa demonstração, né, o total da receita da base de cálculo, de quanto que deve ser calculado os 25%, daria 94.360.000,
para dar os 25%. O município gastou 100.431.481, né? A aplicação a maior de 6.000.071 mil, o índice de aplicação na educação de 26,61%. Né? Ok? Aqui também um outro índice fiscal importante, que é o gasto com o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, de janeiro a dezembro de 2015, e aqui determina que seja gasto do valor que é recebido do fundo. A gente faz a contribuição do fundo também, conforme eu disse, né? Mas de todo o valor que a gente recebe do fundo, determina que 60% tem que ser gasto exclusivamente com o pessoal profissional na área de magistério, pessoal de educação. Então, nós recebemos durante o ano 67.096 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse valor aqui é o valor que, à medida que esse dinheiro vai chegando, ele fica em conta remunerado, vai sendo aplicado, né, o valor da remuneração dessa receita, né, o total dos 67.500.000, né, 60%, ou seja, 40 milhões deve ser aplicado com gasto de professor, pagamento de professor, pessoal de educação, e foram gastos 49.899.000, e o índice desse gasto com professor foi de 73,92%. Aqui a apresentação das nossas certidões de regularidade. Essa primeira aqui é do CAGEC, Certificado de Registro Cadastral do Estado, convenientes do Estado, situação regular. O município apresenta a situação regular, né, todas as situações. Aqui do CALC, né, os convenientes da União. Também, essa palavra, cada vez que a gente tira aqui, essa palavra que está diferente. Desse ano agora está a palavra comprovado. E aí agradecer a todos pela presença, a apresentação. Nós estamos à disposição para qualquer dúvida e perguntas que vierem a acontecer. E enaltecendo aí a campanha do pessoal da saúde, a nossa guerra é contra o mosquito. Obrigado a todos, um bom dia. Bom dia a todos. Nós vamos abrir agora a fase de perguntas, né? E a gente abre, primeiro aí é o técnico da casa, o Nilson, para fazer as perguntas. Posteriormente, nós vamos estar abrindo a demais pessoas. Ok, vereador, público presente, bom dia. Eu tenho algumas perguntas. Minhas perguntas vão gerar em base na despesa de pessoal. Bem, aqui nós temos aqui no relatório algo que me chamou a atenção. Nós temos, como o Lincoln nos disse, nós temos aqui nas transparências, ele nos demonstrou que os restos a pagar, eles aumentaram significativamente de 2014 para 2015. Um cálculo aproximado, 53 milhões de reais. E nós temos aqui algo estranho aqui no relatório, que as transparências não nos mostraram, é que o mês de setembro de 2015, né, ele mostra valores praticamente zerados de despesas de pessoal. Enquanto a folha de pagamento gira em torno de 22 milhões, incluindo inativos, em setembro foi feito um registro contábil de 830 mil reais. E a maior parte dessa despesa de pessoal, ela se refere a contratos de terceirização, aqueles que a gente sabe, Vital Engenharia, Sigma, Infrater e outras mais. Então, o que a gente tem ouvido no noticiário, nos jornais, de publicação, é que os servidores, eles não tiveram, os inativos, eles não receberam os seus proventos, não foi em setembro, do modo como está registrado aqui. Os inativos, aqui do jeito que está registrado, é como se os inativos e os servidores ativos, né, os servidores
como se eles não tivessem recebido, né, os seus proventos e pagamentos no mês de setembro. Mas o que a gente ouviu pelo noticiário é que isso não foi dessa forma que aconteceu. Os inativos deixaram de receber seus proventos, pelo noticiário, entre outubro e novembro. E o 13º não foi pago, ainda não foi pago esse ano. E o que a gente tem ouvido no noticiário é que seria pago a partir de março. E também não é o que está registrado aqui. Nós verificamos que no mês de dezembro houve o lançamento de praticamente 3 folhas de pagamento. Seria essa de setembro, a de dezembro, própria de dezembro, e o 13º. Então, eu imagino que isso aqui sejam os valores liquidados, né? Porque são direitos líquidos e certos do servidor, então eles têm que ser registrados, como acertadamente foi feito aqui em dezembro. A primeira pergunta que eu faço, então, é por que essa diferença, né, de tratamento que foi dado aqui no relatório, com vista ao que aconteceu na realidade, especificamente no mês de setembro. A segunda pergunta que eu faço diz respeito exatamente a um complemento dessa primeira. Se no mês de dezembro foram lançados aproximadamente 3 folhas de pagamento, e o valor da despesa total de pessoal do ano, com inativos e inativos, excluindo os outros, são apenas inativos e inativos, que corresponde a 57 milhões, e os restos a pagar estão próximos a 53 milhões, eu gostaria que o controlador nos respondesse se os restos a pagar, se eles, constituídos, os processados, basicamente, da folha de pagamento, foram lançados se essa folha de pagamento foi lançada em restos a pagar. A terceira pergunta diz respeito à dívida consolidada líquida. Embora ela esteja bem abaixo do valor do índice que a lei de responsabilidade permite, 120%, ela está em 16%, houve um acréscimo significativo na dívida consolidada líquida. Ela passou de 54 para 95 milhões, e isso foi um acréscimo de 76%. Gostaríamos também que o controlador nos respondesse do que se trata esse aumento significativo de 76% na dívida consolidada líquida. E minha última pergunta diz respeito à alienação de bens, que foi previsto, segundo o relatório aqui, 25 milhões, mas 25 milhões aqui nas metas, né, no final, nas últimas folhas, mas, na verdade, no relatório aqui coloca 23 milhões, né, 25, 23 milhões, e não foi realizado nada de alienação. Se o município só tinha esses 25 milhões, se ele correspondia ao valor desses 2 processos licitatórios, que, na verdade, eu imagino que só tenho conhecimento de um, que seria aquelas do Novo Centro. E eu gostaria de saber qual que era o segundo processo licitatório, que nós não temos conhecimento desse segundo processo licitatório, e se esses 2 processos correspondiam a 25 milhões. São só essas perguntas. Você quer fazer a consideração de todas? Vereadora Lênin, tem alguma pergunta a fazer? Alguém presente aqui gostaria de fazer alguma pergunta à prefeitura, né, aos representantes da prefeitura aqui, para que sejam respondidas todas as perguntas em sequência? Então, vou pedir o Lincoln que esclareça as dúvidas do nosso técnico. Alô. Sim, bom dia. Bom, respondendo os seus questionamentos, realmente, em setembro, né, o problema de apropriação, né, normal, demorou em setembro para consolidar os valores da folha de pagamento, mas você está correto, no mês de dezembro estão incluídas todas as apropriações de despesas pessoal, né? Apesar de parte delas não terem sido executadas por problemas, né, financeiros da prefeitura, como foi esclarecendo
durante a mídia, durante todo o exercício, mas para efeito de cálculo de despesa pessoal, mesmo os valores que não foram pagos durante 2015, elas estão compostos nesse índice de gasto pessoal, naturalmente. No mês de setembro foi um problema de apropriação, mas apropriou-se normalmente depois, posteriormente. Na sua pergunta segunda, a respeito desculpa, qual foi mesmo, Nilson? Se o resto a pagar, se os valores das despesas pessoal estava incluído naquele valor de 68 do resto a pagar para pensar. A resposta é sim, né? Inclusive, parte dela já foi liquidada agora, que a folha de pagamento de dezembro foi liquidada em janeiro, né? Então, sim, né? A resposta é sim. A terceira, em relação à dívida consolidada líquida, né? Por que teve esse aumento, né? 16%. Um dos motivos foi por causa dessa retração da economia, porque é baseado na receita corrente, né? O valor do índice é baseado nessa receita corrente. A gente executou menos também, né? Em função dessa questão do problema financeiro da prefeitura, está em dia, mas executou menos. Agora, em virtude desse projeto de lei que foi aprovado recentemente na Câmara, né? Dessa dívida, desse financiamento do Banco Brasil, que vai ser, grande parte do valor dessa dívida vai ser cancelada agora no primeiro semestre, imaginamos que vai se consolidar agora no primeiro semestre. Eu acredito que já para a próxima apresentação do primeiro quadrimestre de 2016, o valor dessa dívida consolidada de longo prazo vai voltar ao patamar anterior, né? De qualquer maneira, é bom salientar que a dívida de longo prazo do município ela é saudável, está bem administrada. Então, a gente vai conseguir chegar num patamar que vimos apresentando em torno de 9% a 11% do total da receita corrente líquida. E a última pergunta com relação à questão da alienação de bens, não é isso, Nilson? O que acontece é o seguinte, o município percebeu que na verdade, apesar de ter aberto por 2 momentos, 2 processos licitatórios para venda de alienação de terreno, o município percebeu que não é só aquele terreno aqui do centro, há um outro terreno do centro e um terreno no bairro Horto também, né? Por isso que eu falei que são 3, né? Na verdade, era para ter sido, a previsão orçamentária era a alienação desses 3. Mas o município vem percebendo que há uma retração no mercado também. Então, uma dificuldade de encontrar pessoas que queiram fazer esse tipo de investimento agora, nesse momento de crise, né? Então, nós abrimos 2 processos licitatórios e todos os 2 se apresentaram desertos. Ninguém que apresentou proposta para a compra do terreno. Então, nem chegou a se apresentar a proposta de abertura de licitação para esse segundo e esse terceiro terreno. Tem mais alguma? Não, 4. Okay. Gostaria de acrescentar Você quer acrescentar alguma coisa? Gostaria de, como o nosso controlador ele respondeu afirmativamente à inscrição de restos a pagar da folha de pagamento, eu gostaria de fazer uma pergunta como complemento, então, a respeito das disponibilidades financeiras. Nós tivemos um déficit, né? Nós temos menos disponibilidades financeiras do que restos a pagar. E essa diferença é significativa, 42 milhões, em torno de 42 milhões de reais. Nós gostaríamos de saber o que o município espera este ano para poder fechá-lo, né, como a lei eleitoral, como é um ano eleitoral e a própria lei de responsabilidade fiscal, ela nos diz que no último ano tem que fechar com as contas, né, da disponibilidade financeira em caixa, tem que ter dinheiro em caixa para passar para o próximo mandato. E como que o município vai agir para equilibrar esse valor de 42 milhões de reais, que é um valor muito significativo? Vou responder. Depois eu passo para o Fábio fazer as considerações dele também. Sim, você bem sabe que nós estamos fazendo a apresentação aqui de um retrato de um momento, né? Um retrato do momento de 31/12/2015, né? Então, como eu disse anteriormente, realmente, no quadro de disponibilidade financeira, apresentou um déficit de 42 milhões aí, mas é bom lembrar que é o resultado de previsões de pagamento. Então, aqui 148 milhões de inscrição
são valores de empenho, são previsões de pagamento. Parte dessas previsões não irá ocorrer efetivamente. Então, parte desses empenhos, agora no primeiro semestre, o município vai fazer cancelamento deles, porque realmente não ocorreram, e nem vão ocorrer substancialmente mais. Então, apesar de, naquele momento do balanço, aquele momento do retrato contábil, apresentar um total de resta a pagar com déficit em relação às suas disponibilidades, seus saldos bancários, parte grande desses empenhos serão cancelados. Então, houve equilíbrio também monetário financeiro no final do ano, apesar de, naquele momento, dia 31/12, não apresentar. Agora, como muito bem lembrado por você, obrigado pela lembrança e pela oportunidade de a gente estar falando, o município está ciente de que esse ano de 2016 é um ano que consolida o mandato, e há uma série de observações que tem que ser feitas, uma série de obrigações oriundas ao exercício do último ano de mandato, entre eles essa questão de diminuir o valor da dívida nossa, porque, ao que tudo indica, né, nós vamos continuar vivenciando para o exercício de 2003 essa retração financeira e econômica que hoje está no município. Então, a gente está atento, principalmente a partir de abril, né, não realizar nenhuma outra despesa que ofere problemas de resta a pagar para o exercício, né. Essa questão do equilíbrio da disponibilidade, na medida que esses cancelamentos dos não processados forem ocorrendo, elas vão se mostrar equilibradas. Esse é um retrato daquele 31/12, parte delas já foram resolvidas, inclusive, no janeiro e fevereiro, né? Porque nós já temos 2 meses nesse exercício. O Fábio, se quiser fazer algum complemento. Bom dia, Lincoln, bom dia a todos presentes. Ô, Lincoln, eu fico muito preocupado, e agora é uma preocupação pessoal, porque é o seguinte, eu vi acontecer aqui no município de Ipatinga muitos cancelamentos de empenho, inclusive quando o ex-prefeito Chico Ferramenta administrava esse município, especificamente naquele período, e esses cancelamentos de empenho, você até já me tranquilizou, porque são cancelamentos de empenhos não processados, então eles não atingiram todo o procedimento da despesa, né? Então, o que me preocupa muito, essa é uma preocupação que eu gostaria de levar à administração, porque o ex-prefeito, eu como procurador da Câmara, várias ações de serviços públicos a gente também participa, defendendo, e eu vejo muitas ações de empenhos que naquela época foram cancelados no final do mandato, no final do exercício dele, e isso gerou ações de improbidade administrativas. E essa é uma preocupação que eu vejo que vocês estão tendo aí, até você usou até o termo correto, não processados, e a gente fica preocupado com isso, e assim, que esse equilíbrio para atingir esse equilíbrio no momento de crise é muito difícil. E essa preocupação do Nilson, a gente tem todo dia na assessoria, então só justificando essa indagação para poder que isso assim não venha, a gente torce para que isso não ocorra, porque se ocorrer, a gente sabe das penalidades da lei, que pode complicar muito o gestor, os assessores, ainda mais você como controlador também, que é um funcionário efetivo. Isso é bacana, a gente vê um funcionário efetivo ocupando um cargo de tamanho e envergadura, que vai colocar toda a responsabilidade do município nas costas, e muitos servidores efetivos respondem alguns processos exatamente por causa disso, por causa dessas questões. Então, é só complementando o que o Nilson colocou e se colocando também, né, Nilson, à disposição para poder, se a gente puder ajudar, auxiliar em alguma coisa, nós estamos à disposição de vocês aí. Vinícius, muito obrigado pela sua observação, né?
Então, só para complementar realmente, né, e deixar tranquilo tanto a população quanto vocês, técnicos da Câmara, que são parceiros nossos também, né, que nós estamos atentos a essa situação, né. É natural, não é, o orçamento, a previsão orçamentária de 2014, ela foi uma previsão, um planejamento bem extenso, que não, a gente percebeu, a crise se assolou com forma voraz mesmo em 2015, ela não ocorreu. No início do ano, é normal que todo mundo fizesse, cada secretaria, cada ordenador fizesse seus empenhos, na esperança de cumprir aqueles, né, toda aquela programação que eles tinham, isso é normal, né, e que a gente percebeu, né, que a crise não foi só local, a crise nacional, não, durante o ano, apesar de todas as esperanças, todas as expectativas, ela não ocorreram. Você viu que eu dei alguns exemplos de financiamentos e programas que não ocorreram, parte desses não processados em virtude disso, que naturalmente vai ser cancelado mesmo, né. Desses processados que estão aqui, pelo menos 1/3 é realmente de folha de pagamento, parte disso já foi solucionado agora em janeiro e fevereiro, parte vai ser no acordo sindical a partir desse parcelamento a partir de março agora. Então, nós estamos atentos a essa questão, principalmente no exercício. Eu fico agradecido pela sua observação, sua lembrança e a parceria dos técnicos da Câmara com a Controladoria. À disposição de vocês. Alguém tem mais alguma pergunta ou alguma consideração? Bom, a gente observou aqui que o investimento na educação ficou bem próximo ao limite mínimo que é exigido, né, pela lei, mas pelo relatório atingiu o limite mínimo. A gente acredita que poderia, né, ser investido mais na educação, na saúde, mas, segundo o relatório, está dentro do limite legal. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer aos técnicos da casa, à equipe da prefeitura, a todos que estão aqui presentes, né? Agradecer por estarem aqui conosco, né? E que Jesus nos abençoe. Bom dia.